Olá, domingo à tarde. Estou aproveitando a tranquilidade de casa nesse domingo para fazer a análise dos resultados dos exames laboratórios de um paciente. Esse paciente ele veio com a queixa de que ele toma Nebido injetável, que é testosterona injetável. Ele toma para alcançar performance física e performance sexual. Um paciente de mais de 60 anos. Mas quanto à performance física, ele tem notado que não está adiantando, que ele está engordando ao invés de conseguir massa muscular. E aí a gente olha os exames dele e nós vamos ver exatamente o porquê nos exames dele. Então, ó, o objetivo dele de performance física não vai ser alcançado, porque olha aqui, a testosterona dele, embora ele tomando um injetável, eu acho que ele toma a cada 21 dias. Ela está ó, a 254,19. O ideal para homens é essa testosterona estar entre 800 e 1.200 nanogramas. O dele, inclusive, para valores referenciais de laboratório, que o mínimo é de 300, ó, ainda está baixo. E eu fui imediatamente olhar como é que está o estradiol dele. O estradiol dele está praticamente 60, quando deveria estar aqui, ó, um limite de 30. Mas por que isso acontece? Bom, primeiro que o paciente está inflamado, né? É um paciente que, ao longo da idade, da vida, a gente vai acumulando uma inflamação subclínica. As nossas células vão se tornando inativas e não morrem, porque no nosso organismo, assim, se a célula não está funcional, ela sofre o que a gente chama de apoptose, é um suicídio. Só que quando a gente começa a acumular radical livre, a engordar, a inflamar e a própria idade também, a gente vai perdendo essa capacidade de fazer a apoptose nas nossas células. Então, a gente vai acumulando células inflamatórias. E aí, a gente vai fazendo um punhado de coisa também, hábitos de vida não saudáveis. E um dos motivos aqui também é esse... Assim, os outros parâmetros deles estão muito inflamados. E muito disso também pode ser desse uso indevido dessa testosterona. Mas por que ele não está tendo esses índices legais de testosterona? Porque nos homens acontece o seguinte: os homens eles transformam a testosterona em estrogênio. E o estrogênio, ele é um hormônio proliferativo, ele é um hormônio de crescer células. E como no homem, na gente, né, quando vai envelhecendo, você transforma essa testosterona em estrogênio através do tecido gorduroso. Então, as células vão acumulando, elas vão sofrendo um ciclo ali. Essa testosterona, pelo tecido gorduroso, ela vai ser transformada em estrogênio. Esse estrogênio aumenta o tecido gorduroso e vira esse ciclo. E aí o homem quando ele começa no declínio de testosterona dele, ele começa a acumular aquela gordura abdominal. E aí ele vai, né, para essa receita de academia e vamos injetar testo. E ele só está piorando o quadro. Porque para fazer uma reposição de testosterona, você tem que considerar todos os outros parâmetros. Os parâmetros inflamatórios, como é que está a saúde do fígado, como é que estão as vitaminas, como é que estão os marcadores inflamatórios dele, homocisteína, fibrinogênio, ácido úrico, para a gente entender onde que está o problema no nosso organismo. E aí sim você entrar com uma reposição, mas com uma reposição hormonal, mais bioidêntica, claro, né? Porque o seu organismo reconhece, né, aquele hormônio como mais natural, mas também você tem que equilibrar os outros hormônios. Você não pode deixar no homem essa testosterona, ela virar estrogênio, porque ele vai engordar, vai inflamar, vai ter risco, vai aumentar um risco de AVC, de problema cardiovascular. Então, assim, eu queria chamar atenção para isso. Não pega essa receita aí de academia e que o outro indicou, porque para ele dá certo, não quer dizer que para você vai dar certo. E nas mulheres, a mulher não aromatiza. Essa testosterona que a mulher toma injetável para ter performance, né, muscular, ela não vai aromatizar, ela não vai ser transformada em estrogênio. Mas ela vai causar outros problemas também. Ela vai causar problema essa mulher vai ter acne, a pele vai ficar mais oleosa, ela vai ter mais pelos. Mesmo na bioidêntica, nessa reposição hormonal, eu faço reposição de testo também, você começa a ter pelos aqui no nariz, nessa região, começa a ter pelo, começa a nascer pelo assim. Então, a gente tem que dosar
para equilibrar. Lógico que você vai ter esses inconvenientes, mas assim, os benefícios são muito maiores. Então, procure um profissional que saiba fazer, que seja especialista nisso, né, que tenha um conhecimento para fazer essa reposição hormonal de maneira equilibrada, fazer também uma análise dos seus parâmetros inflamatórios, entrar com a suplementação para ajudar nessa reposição e a equilibrar, né, fazer com que seu corpo atinja um equilíbrio. Dentistas podem fazer? Sim, e devem, porque quando você vai tendo esse declínio hormonal, tanto em homens quanto em mulheres, né? Você vai ter esse declínio, isso aí vai refletir nos tecidos da boca. Você vai ter problema de gengivite, inflamação na gengiva, de doença periodontal, de reabsorção óssea, que a osteoporose, ela inicia muito antes de iniciar nos seus ossos do fêmur, do quadril, ela vai iniciar na mandíbula e na maxila. Então, sim, o dentista pode e deve intervir de maneira segura e responsável.